E aí, beleza? Na primeira parte desse episódio eu dissequei o roteiro, o design de produção e a fotografia do curta-metragem de 1 minuto pego de surpresa. Nessa segunda parte eu vou focar na direção, edição, som e música. Espero que vocês gostem. Pra direção. Bom, meu pai não é ator, então o que eu fiz? Eu falei pra ele simular e pensar e focar na cabeça dele o Bruce Willis, principalmente nos filmes do Duro de Matar, que tanto eu quanto ele somos muito fãs dos filmes. Então eu pedi pra ele focar naquela cara de mal, no jeito que ele segurava a arma do Bruce Willis nos filmes do Duro de Matar, e deu certo. De resto, o que eu precisava fazer era realmente fazer a cena pra ele olhar e me imitar. Isso no caso porque ele não é ator. Isso eu não recomendo pra quem é realmente ator já formado, porque isso vai tirar a parte da criação que vem justamente do ator. Você vai estar dando algo pronto pra ele. Então eu fazia os movimentos, fazia o posicionamento, como segurar a arma, como olhar para os lados e tudo mais, para ele olhar e me imitar depois. Em alguns momentos também, quando às vezes ele não estava pegando exatamente o timing certo de olhar para que lugar e tudo mais, o que eu fazia? Eu ia falando enquanto ele estava atuando. 2, 3, virou a cabeça. Anda para frente. 1, 2, olha para o sangue. Olha para frente de novo, continua andando. Era mais ou menos assim que funcionava e deu super certo. Na cena que tem o meu close, o que eu fiz? Eu só enquadrei, botei no tripé, falei pra minha mãe ficar onde eu estaria, pra eu fazer o foco certinho. Botei pra gravar, fui lá, e pronto, tinha a minha parte, o meu close e tudo certo. Eu acabei deixando meu pai mais solto no último take, o que deu super certo, porque ele falou umas coisas que não era pra falar, e tipo, era só pra ele apagar a vela, ele falou, bolinho, né? E assoprou, tipo, deu até uma piscadinha, então ficou muito bom. Foi ele fazendo meme, ficou muito engraçado. Inclusive a Moca começou a latir também nessa última cena, e eu acabei deixando o áudio depois, porque ficou muito bom. E a minha mãe tem um close dela gritando, que assim... eu não podia exigir muito de ninguém ali, nem do meu pai, nem da minha mãe. Então, quando eu via que tinha aqueles 2 segundos que era utilizável, eu falei, beleza, temos. Eu não vou ficar forçando um Oscar, uma atuação de Oscar vindo deles. Então eu sabia que na edição aquilo ia funcionar. Com o som, com as cores, com toda a ambiência, aquilo ia funcionar. Então, um exemplo bem claro que a gente já vai começar a falar da edição aqui, é que minha mãe parecia que estava tomando banho na hora que ela estava gritando. Então ela fazia, meu pai começou a gargalhar. Mas eu sabia que eu podia usar um segundinho daquilo que ia funcionar, e acabou funcionando. Ou seja, falando da edição, já ter essa percepção de até onde eu consigo usar cada take pra dar o tempo de passar a mensagem de puta, estão em desespero, estão gritando, ficou engraçado, mas também não ficar aquele fake demais, assim, que minha mãe parece estar tomando uma ducha, sabe? E, que água quentinha. Então, tem que ter essa noção. E uma coisa que eu tive que fazer também é reduzir bastante todos os planos para caber em 1 minuto. Acho que o primeiro corte tinha 1 minuto e meio. Eu fui cortando. Principalmente o take que mais sofreu foi o take longo, que não tinha corte. Meu pai saía do quarto dele, olhava o outro quarto, ia pra frente, via a sombra e mirava no cabideiro e respirava. Isso não tinha corte nenhum, mas acabou ficando muito longo, então eu cortei no momento certo lá pra fazer algum sentido, não parecer um jump cut, e acho que acabou fazendo bastante sentido. E uma coisa que eu me preocupei muito foi em deixar o tempo suficiente para a leitura daquela carta final, falando que era o melhor pai do mundo, o melhor espião, o melhor marido, para dar o tempo da leitura de todo mundo entender e falar, puta merda, era isso. Então eu me preocupei muito em deixar bastante tempo isso. E aquele climão assim de aquele quadro aberto de todo mundo assim, um olhando pro outro, e eu respirando e minha mãe respirando. Eu puxei toda a temperatura no geral mais pro azul, menos na última cena que eu deixei mais pro quente, com a sala de estar, como se tudo tivesse voltou ao normal. Uma coisa que eu fiz também foi
estourar a bexiga, então não é algo que dê pra perceber certinho, mas no geral acaba compondo a cena. Então eu fiz uma máscara em uma bexiga, dupliquei a bexiga e coloquei em cima para quando eu fiz o efeitinho do tiro, que é um framezinho de um JPEG, de um PNG, né, de um tiro, e clarear a imagem em volta da arma por tipo milésimos de segundo. Então eu copiei essa bexiga do outro lado e fiz ela sumir. E botei o som da bexiga bem na hora que a arma estourava, a bexiga sumia, só pra compor a cena assim, no geral. E também falando num todo, principalmente em toda a primeira parte, que eu clareei bastante tudo. É uma coisa que eu já deixei registrada aqui na minha cabeça nas próximas vezes. Botar mais luz, mesmo que o bagulho seja no escuro e depois escurecer. Mas como eu não tinha todo o equipamento necessário para isso, para deixar uma luz bem difusa, que não parecesse uma luz direta vindo do teto, então eu tive que fazer isso e clarei o máximo que dava para não ficar muito escuro. E as imagens ficaram bem granuladas, então usei um softwarezinho que chama Nit para que ele tire essa granulação e deixe a imagem um pouquinho mais borradinha assim. Eu puxei o sharpness para deixar mais nítida e ao mesmo tempo coloquei o nit para tirar esse granulado da imagem, e acabou funcionando. Principalmente porque eu sabia que eu ia postar no feed do Instagram e eu ia ficar pequenininho. Todo mundo ia ver no celular, ninguém ia ver na telona. Então não tem por que eu ficar exigindo a perfeição máxima do bagulho, senão que todo mundo vai ver no Instagram, que é uma mídia super rápida, num quadradinho pequenininho. Então não tem por que eu ficar quebrando a minha cabeça milhares e milhares de vezes por isso, mano. Eu tinha que pensar na mídia que eu ia postar o curto. Agora vamos falar do som. Eu curto muito gravar o som depois. Então, basicamente os sons que foram naquele momento foi o que eu aproveitei, que eu decidi aproveitar depois, que é a fala do meu pai, o latido da Moca, o grito da minha mãe, que eu achei ótimo, então eu acabei usando o som. Foi da câmera mesmo, não foi com zoom, com gravador, não foi com nada. Foi o som da câmera, ficou bom. Eu aumentei bastante o ganho e coloquei uma funçãozinha do Premiere que é o de-reverb, né? Então ele vai tirar um pouco o eco do som e acabou funcionando bem. De resto, foi dublagem minha. Então o que eu captei o som? Captei o som da minha respiração, para botar na respiração do meu pai. Eu fiz alguns movimentos com a boca, tipo... Então tudo que é meu pai ali, que se ouve bem baixinho, sou eu. E aí eu fiz a minha dublagem o mais grosso possível para parecer a voz do meu pai. E também na hora da edição eu baixei um pouco o pitch da voz para deixar mais grossa. Outras coisas também que eu fiz, eu precisava deixar mais real a arma no começo. Então eu peguei o tripézinho da base do estabilizador, ou poderia ser qualquer coisa de ferro. Coloquei esse tripézinho no banco de madeira, tinha que ser de madeira porque a mesa de cabeceira é de madeira e precisava dessa simulação do metal com a madeira. Então eu colocava esse tripé lá e pegava ele até sair um som que parecia mais de uma arma, e aí eu coloquei e juntei na edição. Outra coisa também era a gaveta. Eu só apontei o gravador para uma gaveta e puxei para bater a velocidade que meu pai puxava a gaveta que era um fichário no curta mesmo. A última coisa que eu fiz foi gravar alguns passos meus para simular os passos do meu pai também, que fica bem baixinho, bem suave no curta, mas acaba dando essa ambiência também. Também teve, claro, o talher caindo, que depois eu pedi pra minha mãe, derruba essa faca no chão. Então foi algumas coisas que eu pedi pra ela fazer, e que aí, pra parecer mais distante, eu coloquei também uma ferramentinha do Premiere que dá um eco, e você escolhe o tanto de eco que você quer. Então eu deixei com bastante eco e mais baixo, assim, pra parecer que vem alguma coisa de longe, não pra parecer que a faca tá caindo na frente do meu pai. E por último, a música. Eu pesquisei uma música, claro, de suspense, que tivesse essa crescente de suspense, e fui editando ela para sincronizar com os acontecimentos. Então bem no começo, quando cai a faca e ele abre o olho, a música tem um... E aí ela vai crescendo, 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 aliviava a situação e aumentava, ou ficava mais tenso, eu diminuía e aumentava o volume da música. E no final, claro, quando ele vê o sangue, a música aumenta ainda mais, e quando vai quase revelar que é a surpresa, a música cresce e acaba bem quando tem a surpresa.
fui cortando para dar essa sincronizada, para brincar com a tensão assim da cena. E eu fui sentindo o volume do som diegético e não diegético. O diegético é o que tá na cena realmente acontecendo, então é uma faca caindo, é uma respiração, uns passos. E o não diegético é o som, a música que tá rolando, que é essa música de suspense. Então eu fui dosando o volume para ter essa medida certa para o espectador conseguir ouvir a faca caindo e o suspense aumentando e o volume de cada coisa para tudo ficar bem sincronizado. Espero que tenham gostado, espero que eu não tenha falado muita merda e comente aí. Espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma para você.